Boa tarde, irmãos. Nós vamos meditar hoje sobre a segunda lição do PGM, que fala sobre a oração. A primeira lição estudamos sobre a meditação, que é uma das disciplinas espirituais que vamos estudar nessa fase do PGM. E a segunda disciplina espiritual é a oração. E o autor vem nos dizendo que a oração não é um dom que nascemos com ela, mas adquirimos no decorrer da nossa vida. Precisamos nos disciplinar a orar. Os discípulos estavam pedindo a Jesus que o ensinasse a orar, como João fez com seus discípulos. Lá em Lucas 11:11 diz que João ensinou seus discípulos a orarem. E os discípulos agora estavam pedindo a Jesus também a mesma coisa. Nós vamos meditar em Mateus 6, brevemente, dos versos 5 ao 15, quando Jesus condena a oração feita em público. Mas por que ele condena a oração feita em público? É pecado? Não, não é pecado. A oração feita em público não é pecado. Mas o versículo 5 de Mateus 6 nos diz o seguinte: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois os comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Jesus aqui está recriminando não o local que a oração está sendo feita, mas o motivo verdadeiro, o justo motivo que estava sendo feita essa oração. A oração ali estava sendo feita para impressionar as pessoas, estava sendo feita com soberba, estava sendo feita sem sinceridade de coração. Como diz lá em Isaías, que o povo, engrandecia e louvava o Senhor com os seus lábios, mas estavam longe dele no coração. E assim estava aquele povo ali. E o Senhor diz que aquele povo, aquelas pessoas, aqueles gentios, já haviam recebido seu galardão. E qual é o seu galardão? Qual era o galardão dos gentios? Era o reconhecimento dos homens, elogios, Essa era a recompensa deles ali naquele momento. Eles queriam ser vistos em públicos, elogiados em públicos. Eles queriam a glória para eles. E o Senhor já nos disse que a glória dele, ele não dará a ninguém. Toda a glória para o Senhor e a do Senhor. Então, o que Deus recrimina é o motivo, como a oração está sendo feita, com que pretensão a oração está sendo feita. Orar em público não é errado, orar em público não é pecado. Jesus mesmo orou em público diversas vezes, mas foi uma oração ao Pai com sinceridade, com singeleza de coração, oração verdadeira, sem soberba. Então é o primeiro passo. Orar em público não é errado, não é pecado, tá? Deus não condena. Deus condena o motivo pelo qual você está orando ali em público. O verso 6, o Senhor nos ensina como orarmos, onde orarmos. Deus manda que entremos em nosso quarto, fechemos a nossa porta e falemos com Deus que está em secreto, e em secreto Ele nos responderá. Eu estive pensando, analisando, quarto. Eu creio que Jesus estava falando somente do quarto da casa, cômodo,
feito de tijolos ou de outro material qualquer. Jesus também pode estar falando da casa, nosso corpo. Se a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada de Deus, então dentro de nós há um quarto também, né? Se somos casa, se somos morada. Então, ao entrar no nosso quarto, no nosso corpo, orarmos a Deus em secreto. A oração silenciosa é um exemplo. Estejamos onde estivermos, se fecharmos nossos olhos, orarmos ao Senhor, estivermos conectados realmente ao Senhor, nós não vamos ouvir nada, mesmo que nós estejamos com os ouvidos tapados e os olhos fechados, nós não vamos ver nada. Então, nosso quarto está fechado. Nós estamos orando em secreto ao Senhor e Ele vai nos responder. No versículo 7, o Senhor vem falar sobre vãs repetições, que Ele nos diz: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O que é o muito falar? Muito falar é nós, né? É falarmos sem sinceridade, sem intimidade, aquela oração da boca para fora. A oração, o diálogo com Deus tem que vir do fundo do nosso coração, tem que ter raiz, tem que ter verdade. Nós precisamos chegar até Deus com humildade, como Crônicas diz, se o meu povo se humilhar e orar. Nós não podemos chegar diante de Deus com soberba. Precisamos chegar a Deus com humildade e com sinceridade. Então, vãs repetições são palavras sem sentimento verdadeiro. São frases formuladas, frases gravadas. Muitas vezes nós ouvimos orações que a gente precisa ter de um dicionário para saber o que a pessoa está falando. Tão difíceis são as palavras usadas. Deus não precisa disso para entender o que você precisa. Deus precisa de sinceridade. Jesus nos orienta a orar sem cessar, mas honrando com palavras, com ações. Lembram-se de Paulo, quando ele tinha estava com o espinho na carne? Lá em 2 Coríntios 12:8, diz que por esta razão Paulo orou 3 vezes. Paulo repetiu a mesma oração 3 vezes. E o Senhor falou: a minha graça te basta. Deus respondeu, mesmo ele orando 3 vezes, que havia sinceridade no coração de Paulo. Então nós precisamos orar colocando para fora aquilo que Deus colocou no nosso coração, as necessidades que Deus colocou no nosso coração, as palavras que Deus colocou no nosso coração. E não procuremos impressionar as pessoas com palavras bonitas, rebuscadas, oratória maravilhosa. Não nos preocupemos com isso. Deus quer de nós sinceridade. No versículo 11, eu lembrei quando diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu lembrei quando o povo estava no deserto, que Deus todos os dias mandava o maná, nunca deixou faltar. Lembrei também que alguns deles tentaram guardar o maná para outro dia, com medo de não ter no dia seguinte. O que aconteceu? O maná estragou. Precisamos confiar nas promessas de Deus. Precisamos pedir o pão para cada dia. Quando Deus diz também para não juntarmos tesouros na terra, para não nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal.
Essa precisa ser nossa oração, essa precisa ser nossa atitude. Precisamos aprender a orar desta forma e confiar em Deus desta forma. E Deus nunca vai deixar nos faltar o nosso de cada dia. A partir do 12, o Senhor vem falando sobre pecado, sobre perdão. Eu digo para os irmãos que é uma parte que eu luto muito. Essa palavra perdão, peço muito a Deus. Porque é complicado, é difícil muitas vezes a gente perdoar. E ao mesmo tempo, nós sabemos que precisamos perdoar. Porque o Senhor Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, Santo, puro, morreu naquela cruz para perdoar o meu e o teu pecado, a minha e a tua mazela. Como nós não vamos perdoar uns aos outros. Precisamos perdoar uns aos outros. Devemos perdoar uns aos outros. Deus requer isso de nós. E o perdão só faz bem para aquele que perdoa. Principalmente para aquele que perdoa. Porque a falta de perdão é veneno para aquele que não perdoa. Quem não perdoa é que está sendo envenenado, que está se matando aos poucos. Então nós precisamos perdoar. Perdão é um gesto bom, um gesto necessário. E se nós não temos forças para isso, peçamos a Deus, clamemos a Deus, que Ele vai nos dar forças para perdoar e seguirmos em frente. Que possamos ficar com essa palavra, que exercitemos a disciplina da oração, que possamos nos apegar a Deus, clamar ao Senhor, esperar somente em Deus e que esse nosso relacionamento com o Senhor se torne tão íntimo através da oração, que nos dê cada dia mais segurança, mais fortaleza, mais certeza de que tudo vale a pena. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê a paz que excede todo entendimento. Amém.